Olá, meu amigo, minha amiga, nós estamos iniciando mais um programa Viver é Cristo. E nós temos grande prazer e alegria de transmitir esse programa ao seu coração. E aqui, esse programa Viver é Cristo tem a responsabilidade de trazer a mensagem de Deus para você, aqui na TV Ativa. E cada mensagem ela tem um tema. Eu vou perguntar para o irmão Virgílio, ele que vai trazer a mensagem, ele vai falar o tema da mensagem para você. Qual é o tema lá, meu irmão? Fala para a nossa audiência. O perdão de Deus sobre os pecados. Perdão de Deus sobre os pecados. Fica conosco, são meia hora de programa. Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, fui salvo pela graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Eu andava perdido na escuridão, mas Jesus brilhou em mim e encontrei a nova direção. E agora salvo estou, salvo pela graça. Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, fui salvo pela graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Daquela cidade e os portões se abrirem, vamos cantar do outro lado o lindo hino da nossa vitória. Ao chegarmos naquela cidade e os portões se abrirem, vamos cantar do outro lado o lindo hino da nossa vitória. Eu salvo estou, salvo pela graça. Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, salvo pela graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Salvo estou, salvo pela maravilhosa graça. Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, salvo pela maravilhosa graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Eu sei que Salvo estou, salvo pela graça. Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, salvo pela graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. oh, aleluia, me salvou. Salvo estou, salvo estou. Olá, meu amigo que assiste esse programa. O nosso desejo nesse momento é trazer a você uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, de esperança, de bênção, uma palavra de salvação. E o assunto que eu gostaria de falar com você, aquilo que Deus colocou no meu coração, é sobre o perdão de Deus sobre os pecados. É um Deus apresentado-nos nesse texto, um Deus que é capaz
de perdoar pecados. Então, que você desejar, abra o seu coração para receber a palavra de Deus de bom grado, para que ela produza em você o efeito o qual Deus quer fazer através da palavra, no seu coração e na sua vida. O texto que nós vamos ler, ele se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, nós vamos ler até o versículo 50. Vamos extrair daqui algumas lições daquilo que o Senhor Jesus traz nessa passagem, para que nós possamos extrair dela e trazer para as nossas vidas, aplicar ao nosso coração, receber de bom grado a sua palavra. Esse é o nosso desejo. E a palavra de Deus, então, ela diz assim, a partir do versículo 36 do Evangelho de Lucas: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava seus pés, e os ungia com o unguento. Quando o fariseu que tinha convidado a Jesus viu isso, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Então entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração que está ouvindo neste momento. Nós olhamos para essa passagem que acabamos de ler e conta-nos de 2 pessoas que tiveram frente a frente com Jesus. 2 pessoas que tiveram o privilégio de ver Jesus, de ouvir a sua palavra, ouvir os seus conselhos. Porém, há uma diferença entre essas 2 pessoas. Há semelhança entre elas, mas também há diferença. Nós vamos observar nesse texto a atitude de ambas as pessoas, tanto do fariseu, que recebeu Jesus na sua casa, quanto da mulher pecadora, que entra ali também. E nós vamos ver e extrair para nós, para você que está assistindo, o que nós aprendemos nesta passagem e o que nós podemos aplicar na nossa vida
e como nós enxergamos o agir de Deus na vida daquele que se curva diante dele. Nós olhamos primeiramente o fariseu. Embora recebeu Jesus em sua casa, diz o versículo 36, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Nós vemos aqui a cena, nós imaginando o Senhor Jesus entra a pedido dele e se assenta à mesa. E logo em seguida, o versículo 37 diz que eis que uma mulher na cidade que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela então resolve entrar nessa casa. Ela resolve entrar. Então estão diante de Jesus duas pessoas. Uma diz o texto que era uma pecadora da cidade. Eis que uma mulher na cidade que era uma pecadora. Então, é bem provável que a conduta dessa mulher, as coisas que ela fazia no seu dia a dia, fazia todo mundo olhar para ela e ver nela uma pecadora. Esse é o olhar do ser humano. E de fato, a Bíblia afirma que aquela mulher era uma pecadora. E o fariseu conhecia e sabia também. Mas Jesus, ele sabe muito mais do que as pessoas sabiam, muito mais do que o fariseu sabia. Ele conhece essa mulher, ele conhece a vida dela, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, ele conhece o que aflige ela, ele conhece cada ação dela, cada pecado que ela comete. E ele conhece também o fariseu. E o interessante é que o fariseu também se dirige a Jesus com respeito àquela mulher e ele diz que aquela mulher era uma pecadora. E realmente ela era. Mas nós, seguindo a leitura, nós vemos que quando essa mulher entra na casa do fariseu, ela leva consigo um vaso de alabastro com unguento. E o motivo pelo qual ela leva o vaso de alabastro com aquele unguento, com aquele perfume, que normalmente era de muito valor, ela chega por detrás do Senhor Jesus, chorando. Ela chega chorando por detrás do Senhor Jesus. Ela não ousou ficar frente a frente com ele, porque frente a frente estaria uma pecadora diante de um Deus santo, de um Senhor santo, que não pode suportar o pecado. Então ela chega por detrás do Senhor Jesus, e a forma que ela chega é chorando. Quando nós olhamos para essa cena, nós imaginamos e devemos analisar à luz da palavra de Deus que ela nos declara pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz Romanos 3:23. Essa é a condição de todo ser humano, tanto daquela mulher quanto do fariseu. Porém, o fariseu, em momento algum, estando frente a frente com Jesus, ele consegue enxergar-se como pecador. O fariseu normalmente era um homem religioso, e a religiosidade de um fariseu traz orgulho para ele. Enche o seu coração de orgulho, a sua mente de soberba, a qual, tanto o orgulho quanto a soberba, eles nos afasta de Deus. A humildade, o contrário, ela nos aproxima de Deus. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É o que diz a palavra de Deus. Então essa mulher, o gesto dela, a atitude dela ao chegar por detrás do Senhor Jesus, chorando, demonstra que ela está com o seu coração quebrantado diante de alguém tão poderoso e santo, que é o Senhor Jesus. E é interessante que ela fica sabendo que Jesus estava na casa do fariseu. E talvez ela pensou, essa é a minha oportunidade. Jesus está presente, é a minha oportunidade. É bem provável que ela já tinha ouvido falar de Jesus alguma outra vez. Caso contrário, ela não teria interesse em chegar diante dele. É bem provável que ela já tinha ouvido falar sobre o Senhor Jesus
E isso a leva, sabendo que ela não pode perder essa oportunidade, ela entra na casa, mas ela entra com o coração quebrantado. Ela se humilha diante do Senhor, chorando. Essa é a forma que todo pecador, quando reconhece o Senhor Jesus como único Salvador, como o único que pode nos perdoar, nós reconhecemos o nosso grau de pecaminosidade. Nós reconhecemos o quão pecadores nós somos quando nós nos chegamos diante do Senhor. A santidade dele revela a nossa miséria e o nosso pecado. Ele é santo e não pode suportar o pecado. Quando nós olhamos para nós e reconhecemos o nosso estado de pecador, não resta fazer outra coisa a não ser nos lançarmos aos pés do Senhor Jesus, sabendo que nele nós encontramos amor, abrigo, refúgio, esperança, perdão, salvação. Tudo isso nós encontramos em Cristo. E ao olhar para nós e ver que Ele nos concede tudo isso gratuitamente, sem nós pagarmos nada, isso nos leva a chorar, por ver a nossa miséria e ver um Deus santo atendendo a nossa necessidade. O Senhor conhece aquela mulher, o Senhor Jesus conhecia aquela mulher, sabia tudo da vida dela, assim como Ele sabe da minha e da sua. E Ele mesmo conhecendo e sabendo tudo o que nós somos, Ele ainda nos ama. E Ele oferece para nós o perdão dos pecados. Nele nós encontramos o perdão dos pecados. Não há outro meio de nós resolvermos essa questão do pecado que causa separação entre nós e Deus. Mas com essa mulher, a atitude dela nos leva a compreender que precisamos nos curvar diante do Senhor Jesus, reconhecendo Ele como nosso Salvador, para desfrutarmos da bênção do perdão dos pecados e da salvação. O fariseu, aquela mulher, ela se ajoelha então por detrás do Senhor Jesus, rega os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas, enxuga os pés do Senhor Jesus com o seu próprio cabelo, beija os pés do Senhor Jesus. Isto é um sinal de humilhação, é se humilhar. E não é se humilhar diante de qualquer pessoa, mas é se humilhar diante do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ela se humilha diante do Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz assim, lá no livro de Pedro: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, antes da exaltação, é a humilhação, é nós nos humilharmos, esvaziarmos de nós, reconhecermos que em nós não há nada que possa nos salvar. Essa mulher toma essa atitude de humilhar-se diante do Senhor Jesus. Ao fazer isso, o fariseu, no versículo 39, ele falava consigo mesmo, dizendo: se este fosse profeta, se referindo a Jesus, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele, pois é uma pecadora. E é uma verdade que ele falou, ela era uma pecadora, mas a religiosidade dele ofuscava a sua visão para que ele não visse que ele também era um pecador. Então nós vamos observar quando o Senhor Jesus, diante da atitude desse homem, Jesus conta uma parábola curta, rápida, e diz assim: um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Um devia uma quantia alta e o outro uma quantia mais baixa, bem mais baixa. E não tendo eles com que pagar, observe que nenhum tinha como pagar. Ele perdoou os 2. E ele faz a pergunta para o fariseu: qual deles o amará mais? E ele então responde: para mim é aquele a quem mais perdoou. E Jesus diz para ele: julgaste bem. Então, o que há de semelhante entre o fariseu e a mulher
Quando Jesus conta essa parábola sobre esse credor que tinha 2 devedores, ele não está mostrando a diferença que havia entre o fariseu e a mulher pecadora. Ele está mostrando a semelhança. Os dois eram pecadores. O fariseu, ao olhar para a sua religiosidade e para a vida daquela mulher pecadora, ele se sente melhor e superior do que ela. Mas Jesus está contando essa parábola para mostrar para ele que tanto a mulher quanto ele eram pecadores. Precisavam do perdão de Cristo. Mas somente a mulher obteve o perdão. Somente a mulher. Porque o fariseu permaneceu na sua religiosidade, nos seus pensamentos, na sua forma de agir, achando que aquilo tirava dele o peso do pecado, mas não podia tirar. Somente o Senhor Jesus podia fazer isso. Então, ele conversa com o fariseu e depois ele volta à palavra. Nesse momento está ele e o fariseu conversando e a mulher está de lado. Mas então, após terminar a conversa com o fariseu, ele volta-se para a mulher. E ao voltar-se para a mulher, ele profere essas palavras. O versículo 48. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Imagine a alegria de uma mulher que é bem provável que tinha uma conduta que todo mundo ali conhecia ela, que diz que era uma pecadora da cidade. Normalmente, as pessoas ficavam sabendo, e ficam sabendo quando alguém está praticando coisas que são o contrário daquilo que normalmente se deve praticar. E essa mulher tinha uma conduta que talvez era conhecida por muitos. Mas agora ela ouve do Senhor Jesus, pelo fato dela se humilhar diante dele, e nessa atitude de humilhação, o Senhor Jesus olha para ela e diz: perdoados estão os teus pecados. Isso é algo tão precioso, isso é algo tão valoroso para a alma que encontra em Cristo o perdão dos pecados. Você sente uma paz que só Cristo pode dar. No momento em que você reconhece, para você receber o perdão dos pecados, é necessário você reconhecer que você é um pecador. Caso contrário, você permanecerá na mesma condição do fariseu, que não se achava pecador, mas era. A mulher, por sua vez, se prostra diante do Senhor Jesus, reconhecendo a sua indignidade. E o Senhor Jesus diz para ela: os teus pecados estão perdoados. Não somente isso, mas ele diz, assim também, ele é questionado sobre aqueles que estavam na mesa e que disseram assim: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? Eles estavam com Jesus, ouviram sobre Jesus, mas não provaram do poder de Jesus para perdoar os pecados deles. Aqui tem mais pessoas que também não têm noção de quem é Jesus, do que ele pode fazer. Ele é o Filho de Deus, aquele que veio, aquele que João diz quando ele viu a Jesus vindo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para perdoar os pecados. Ele veio para fazer isso. Ele é o único que pode nos perdoar de uma vez por todas. E ao recebermos o perdão do Senhor Jesus, não recebemos apenas o perdão, recebemos também, quando aqueles questionam sobre o Jesus perdoar pecados, ele diz assim: a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ele perdoa os pecados da mulher, concede a salvação para ela e fala para ela ir em paz. 3 bênçãos que aquela mulher recebe de Cristo, que é o perdão dos pecados, a salvação e a paz. Essas 3 coisas você não encontra na religiosidade. O fariseu não reconhece o seu estado de pecador. E aquele que não reconhece Cristo como Salvador, não reconhece o seu estado de pecado, está condenado. Mas aquele que crê como a mulher fez, está salvo. Perdoados os pecados, salvo por Cristo, recebe a paz do Senhor Jesus. Desfrute dessas bênçãos.
do perdão dos pecados, da salvação e da paz que só Cristo pode dar. Que Deus atinja o seu coração através dessa palavra. Que o Espírito Santo haja na sua alma para você entregar a sua vida a Cristo, receber essas bênçãos que você acabou de ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu tentar te esquecer e confiar no meu querer, me faz lembrar de onde eu vim e que o Senhor me trouxe até aqui. Quando eu tentar fazer uma canção e me faltar a mesma inspiração, me faz lembrar que nada posso ser se da tua graça eu não depender. Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão, e que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração. Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor. Quando eu tentar fazer uma canção e me faltar a mesma inspiração, me faz lembrar que nada posso ser se da tua graça eu não depender. Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão, e que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração. Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa, O Viver é Cristo, e a mensagem do Senhor Jesus foi entregue. Se você prestou bem atenção nesta mensagem, faça como aquela mulher. Humildemente chegue aos pés do Senhor Jesus e peça o perdão dos seus pecados. Ele está pronto para perdoar. Muito bem, será salvo para a eternidade. Antes de nós encerrarmos, aparece aí na sua tela o nosso WhatsApp, que é 99101550. 99101550. Você adiciona e coloca o seu nome, o nome das pessoas que precisam de oração, família, amigos, parentes.
pode mandar para nós temos um grupo grande de irmãos consagrado para orar para você, tá bom? Se caso você quer saber mais uma explicação sobre a mensagem que você ouviu, você manda pelo WhatsApp que nós vamos responder de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Também visita os nossos canais aí, o Facebook e o YouTube. Você adiciona lá o Programa Viver Cristo Oficial e você vai acessar essa mensagem e muitas outras também, tá bom? Temos também as reuniões presenciais nas igrejas. Nós temos aqui na Rua Moraes Barros, 1220, no centro, todos os domingos às 10 horas da manhã a escola bíblica e às 19h30 a pregação do Santo Evangelho. E temos também todas as quartas-feiras, às 20 horas, a reunião de oração. Venha nos visitar, nós vamos orar por você, tá bom? Outro trabalho também ali no bairro Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara, número 156, também todos os domingos, às 10 horas, escola bíblica, às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Chega até ali que os nossos irmãos estão aguardando a sua visita e vão orar por você também. Aparece na sua tela Emaús. O que é Emaús? Emaús é um curso bíblico, é o que a Bíblia ensina, vem de Gênesis e Apocalipse, todas as lições. Vem uma lição, vem a explicação da lição e depois vem as perguntas. E são 10 perguntas. Se caso você errar uma, ela mesmo corrige. E você vai entender que a Bíblia é 100% palavra de Deus, tá bom? Agora eu vou despedir de você, nosso irmão Virgílio vai orar por você. Até um próximo programa, querendo o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos pela oportunidade de transmitir a Tua Palavra. O nosso desejo, a nossa oração, a nossa petição ao Pai é que o Senhor alcance cada coração daqueles que assistem este programa, que recebem a Tua Palavra, que ouvem ela, que a Tua Palavra possa fazer efeito nos corações daqueles que ouviram, que possa ser recebida de bom grado, possa produzir efeito, fruto que salte para a vida eterna. Traz consolo, ó Pai, traz conforto para aqueles que estão passando momentos difíceis. Alcança esses corações, trazendo a Tua paz, a Tua bênção sobre cada vida, cada família daqueles que estão assistiram esta mensagem, ó Pai. Age através do Teu Espírito Santo para que essa pessoa também possa crer no Senhor Jesus, reconhecendo-o como Salvador, o único que pode perdoar os nossos pecados. Nós oramos, ó Pai, eu entrego tudo nas Tuas mãos e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.